Muito bom dia para você que está com a gente, 10 horas e 29 minutos, o Alôzão mais uma vez ao vivo, minha cidade querida, direto da Manaus Moderna, Orla do Rio Negro, recebendo mais um candidato. Gilberto Vasconcelos já está com a gente pelo PSTU, candidato à Prefeitura de Manaus, para, de carona com o Alô Cidade, percorrer as ruas, os bairros e falar do seu programa de governo, caso seja eleito para a cidade de Manaus. Seja bem-vindo, vou abrir a porta da nossa Kombi para o senhor. E a partir de agora a gente vai dar uma voltinha aqui pela cidade de Manaus. Vamos. Pode entrar, fique à vontade. Gilberto Vasconcelos do PSTU. Minha cidade querida, agora é conosco, tá? Você segue com a gente durante 1h30 no Alôzão para falar um pouco sobre as propostas de Gilberto Vasconcelos do PSTU para a cidade de Manaus. É mais uma entrevista da série de carona com o Alôzão nessas eleições. Candidato, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa série de entrevistas. E eu vou começar com uma pergunta que eu faço para cada um dos candidatos que tem sentado aqui do lado, nessa poltrona da Kombi, junto comigo ao longo de 1h30. Por que o senhor quer se credenciar a ser prefeito de Manaus? Olha, primeiro, é muito legal essa oportunidade, muito obrigado. Eu acho que é muito importante ter um momento como esse. E eu sou candidato de um programa político, que é um programa socialista da classe trabalhadora. E eu me credencio a ser candidato pelo PSTU a prefeito de Manaus, porque Manaus é uma cidade muito rica, com uma população empobrecida. Então essa realidade tem que mudar. E a nossa candidatura, a minha candidatura, tem o intuito de dizer para a classe trabalhadora, para a juventude, que para mudar a gente tem que tirar esses políticos tradicionais que estão comprometidos com o sistema, com a manutenção do status quo, e ter uma candidatura diferente, uma candidatura da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem condições de governar, ela produz toda a riqueza e também tem condições de governar. Então a minha candidatura é para isso, dizer, ó, vamos nos organizar e vamos tomar conta daquilo que a gente fez, que a gente faz, que é trabalhar, construir a cidade, a riqueza. Esse é o intuito, né, da candidatura do PSTU, da organizada aqui no centro. O senhor acredita que ao longo desse período de campanha é possível aumentar mais a participação do PSTU nessas discussões, no que diz respeito a mudanças, dentro do aspecto principalmente daquilo que o partido, que as lideranças têm defendido ao longo de tantos anos? Sim, as eleições sempre possibilitam para a gente dialogar com a quantidade maior de pessoas. Muita gente está assistindo o seu programa e está me assistindo nesse momento. Isso facilita. O PSTU é um partido pouco conhecido, apesar de nós estarmos em muitas lutas, mesmo estando em muita luta, não apesar. A gente é pouco conhecido, porque a gente é conhecido por nichos. E em um momento como esse, a gente passa a ser conhecido por muita gente, pessoas que nunca me viram. Isso ajuda a divulgar o partido. Tem estatísticas falando que uma quantidade grande de pessoas não sabe nem da existência da minha candidatura. Então é importante um momento como esse, e esse momento facilita dizer isso que eu pretendo, né? Mostrar o que está errado, como pode resolver, entendeu? Isso é um momento importante. Maravilha, a gente vai ter aí mais de 1h30, o cronômetro já começou a rodar aqui no Alô Cidade. O senhor defender essa candidatura, como o senhor disse há pouco, na sua justificativa para querer ser prefeito de Manaus, é uma candidatura voltada para a classe trabalhadora. E Manaus tem muitos trabalhadores de diferentes áreas, seja na indústria, que emprega a maior parte desses trabalhadores, mais de 100 mil trabalhadores estão hoje ligados à atividade industrial na cidade de Manaus, mas a gente tem também uma grande quantidade de trabalhadores que prestam serviços, também uma área que movimenta muitos empregos e serviços, e o comércio, essa área em que nós estamos, que tem várias modalidades de trabalho, seja o trabalho ambulante, o de carregador, o de estivador aqui na área da Manaus Moderna, até o trabalho formal mesmo dentro dessa área de comércio ou na feira da Manaus Moderna. Como que o senhor se apresenta a esses trabalhadores como sendo a candidatura desta classe? Vamos começar pelos companheiros e companheiras que trabalham no Distrito Industrial. O distrito, ele
produz uma riqueza que ao final do ano chega perto de 200 bilhões de reais. Esse montante de recurso é produzido pelos trabalhadores aqui do distrito. É claro que tem todo o processo de importação de peças que já vêm prontas de outros lugares, mas o grosso é feito aqui. E fica muito pouco. O salário que se paga a um trabalhador do distrito é muito pequeno. Os trabalhadores não conseguem, assim como eu trabalhei no distrito há alguns anos, e eu via que é um malabarismo para chegar ao final do mês e não estar endividado a ponto de entregar todo o salário para pagar uma dívida que já foi feita. Então, para mudar essa realidade, que eu estou aqui nessa candidatura, para dizer que é possível pagar um salário melhor. Os trabalhadores podem, nós podemos, como trabalhadores, nos organizar e reivindicar salários maiores. Até um certo tempo, falava-se que o salário da China era o pior salário do mundo, e realmente era, em torno de 47 dólares, mas isso vem aumentando em função da organização. Embora se tenha pouca notícia, toda vez que a classe trabalhadora se organiza, a patronal consegue aumentar os seus salários. Essa é uma parte dos trabalhadores empregados, né? Mas os trabalhadores ambulantes. Meu pai foi peixeiro, junto com ele fui peixeiro também. Cresci aqui nessa área da Manaus Moderna, ali dando candos, e conheço muito bem essa realidade. Olha, a pessoa que trabalha como os carregadores que estão aqui, os ambulantes, eles são trabalhadores que eles geralmente não têm uma seguridade para quando adoece receber um benefício, ou para se aposentar depois que chegam à idade que não conseguem mais trabalhar. Então é preciso incluir toda essa população e reconhecer que são trabalhadores que fazem a economia girar, que são importantes para a cidade e que têm que ser incluídos. E hoje são excluídos. Então a gente vê essa realidade aqui e nos bairros também. Então é preciso que, embora o prefeito de Manaus não tenha poderes para alterar essa legislação que é federal, mas ele pode ser um agente da mudança por meio da organização, ajudando a se organizar, a reivindicar, fazendo com que os representantes do Estado levem essas reivindicações, defendam, e aí as coisas podem mudando, né? Então eu vejo, e também pode se criar um Instituto de Previdência Municipal, como já tem hoje dos servidores. E eu queria falar também, aproveitando essa pergunta, dos servidores públicos do município de Manaus, também do estado do Amazonas, servidores que são geralmente muito mal pagos, que prestam serviços que são fundamentais para a população. Se a gente pegar, por exemplo, nessa parte salarial, a questão dos trabalhadores da saúde do município de Manaus, existe uma necessidade de um plano de cargo, carreiras e salários que contemple esses trabalhadores e que dê garantia de salário para que eles possam prestar um serviço melhor à população, além de outras coisas. Então, essa questão do emprego, ela está muito ligada àquilo que vai ser feito para a população, né? Então é preciso reconhecer primeiramente como trabalhador, dar todas as garantias que a pessoa, enquanto esteja em condições de trabalhar, trabalhe da melhor maneira possível, e quando estiver doente, ela tenha benefício, não fique preocupada como vai sobreviver, e também, quando chegar a idade de aposentadoria, que tenha uma aposentadoria justa, diferente do movimento que vem sendo feito, que é um movimento de excluir as pessoas, né, dos benefícios. A gente vê aí o BPC, que corre o risco de ser desvinculado do salário mínimo, que já é um valor muito baixo. Então tem todas essas coisas que, como trabalhador e candidato a prefeito de Manaus, deve fazer parte das preocupações. Não é só uma questão de asfaltar a rua, não é só uma questão de dizer que construir isso, construir aquilo, mas principalmente de criar condições para as pessoas terem perspectiva de futuro. Então eu vejo isso como muito importante e necessário. Ao mesmo tempo em que o senhor se apresenta como o candidato dos trabalhadores, o senhor também se apresenta como o candidato dos desempregados. No seu programa de governo, o senhor fala de benefícios para quem está fora do mercado de trabalho, para que essas pessoas possam se manter, e são vários esses benefícios. Como o senhor
trataria isso caso fosse eleito, principalmente essa questão do desemprego na cidade de Manaus? Como as estatísticas mostram, Manaus é uma das cidades de desempregos maiores entre as capitais. Então é preciso, nesse momento, reconhecer que existe no estado do Amazonas, em Manaus, mais de 400 mil pessoas recebendo a bolsa do governo federal, outras do benefício do governo estadual e também municipal. E essas pessoas são força de trabalho que está sendo desperdiçada. Esse desemprego ele é fruto da forma como o sistema capitalista organiza a riqueza e o investimento que é feito é que vai dizer a quantidade de emprego ou de desemprego que existe. Então é preciso criar condições de investimento e o próprio Estado. Eu defendo, por exemplo, um plano de obras públicas para resolver a questão da poluição dos igarapés, como esse nós estamos passando aqui do lado, Igarapé de Educandos, e dentre outros. Construção de moradias populares, entendeu? Resolver o problema do transporte coletivo, da mobilidade urbana, que é muito além, né? Vai além do transporte coletivo. Então, a questão, eu só queria fazer um comentário ainda, que é claro, o seguinte. Fique à vontade. As pessoas que estão desempregadas, elas são trabalhadoras. Elas estão desempregadas porque elas não são donas do meio de produção e de emprego. Não é uma vontade delas, é uma condição que elas estão colocadas. Então as pessoas que estão desempregadas, elas são, de certa forma, vítimas desse sistema, entendeu? Muitas vezes se diz que está desempregado porque não tem qualificação. Mas quem é que se encarrega de preparar a população para estar qualificada e ter empregabilidade? É o próprio trabalhador de maneira individual? Não, é o sistema, é o prefeito, é o governador, é o presidente, por meio de todos os órgãos que ajudam a governar. Então, é preciso pensar a classe trabalhadora empregada e desempregada como uma só. E, nesse sentido, existem uma dualidade, duas situações. Por um lado, as pessoas que estão trabalham muito, trabalham excessivamente e ganham pouco. E por outro lado, falta postos de trabalho. Então é preciso reduzir a jornada de trabalho para que o trabalho existente seja dividido entre as pessoas que estão desempregadas. Existe um movimento criado pela juventude chamado VAT, que é Vida Além do Trabalho. Eles defendem, por exemplo, para quem trabalha no comércio e também outras categorias, que se trabalhe 4 dias e folgue 3, para poder abrir vagas para outras pessoas trabalharem e para as pessoas viverem. Porque é só trabalho, pouco dinheiro, e a pessoa não vive. Quando ela menos espera, a vida passou e praticamente não viveu. Então, essa é uma pauta também que nós abraçamos do PSTU, além da nossa pauta tradicional, que é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Obviamente, essas pautas todas elas são pautas difíceis, mas a gente acredita... A gente está aqui para discuti-las, né? A possibilidade dessas pautas em uma prática, caso o senhor seja eleito. A gente, quando recebe aqui, recebe com o respeito que cabe à sua legenda, ao seu partido e todos aqueles que o senhor representa, com uma ideia constituída de um plano de governo para a cidade de Manaus. E a gente falava exatamente sobre isso, né? Sim. De um programa social que o senhor pretende, caso seja eleito, colocar em prática, que vai ao socorro do desempregado, levando a essa pessoa, a essa mulher, a esse homem, algum tipo de benefício para que ele se mantenha até que o mercado absorva novamente. Mas não é só essa linha que o senhor pretende trabalhar para atender ao desempregado. Existem outras, não é isso? Isso, existem outras. E o que eu ia dizendo é o seguinte, se eu for eleito é porque a classe trabalhadora já vai agir de maneira diferente do que vem acontecendo tradicionalmente. Então a correlação de forças é outra. Nós vamos ter força para reivindicar, para organizar e para, inclusive, propor mudanças que vão além daquilo que está restrito ao poder do prefeito. Então, enquanto não se resolve a questão do desemprego, quem estiver desempregado deve ter direito a passe livre, para poder se locomover na cidade, ir atrás de emprego, e procurar um tratamento de saúde, e até mesmo sair e ver o rio, ter um momento de lazer, porque a pessoa está desempregada, mas não está condenada a não viver.
certo? Então, ter direito à locomoção é um direito constitucional. Então, o Estado tem e a Prefeitura deve garantir o passe livre para trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Outra coisa, pagamento de conta de água. Se a pessoa está desempregada e não tem condições de pagar a conta de água, ela vai deixar de beber água? Não, é preciso que o Estado garanta também as condições. Afinal de contas, na Constituição e na forma de organização do Estado brasileiro, do Amazonas e de Manaus, os poderes públicos são responsáveis por toda essa organização. Então, também, enquanto o desempregado não tenha condições, tarifa zero. Também é preciso que se garanta uma cota de energia, que se garanta a energia elétrica para que as pessoas possam ter eletrificação em suas casas e não corra o risco de ser cortada a luz porque está desempregado e não tem como pagar. Então, são essas medidas e outras que são necessárias. Formação, é preciso disponibilizar formação profissional para pessoas que não têm, é preciso utilizar os prédios públicos que estão desabitados no centro de Manaus e também vários prédios particulares que estão servindo aí para, sei lá, muitas vezes para abrigar pessoas que não têm boas intenções, digamos assim. É preciso usar todos esses prédios para amenizar o sofrimento das pessoas que estão em condição de rua. Então, o nosso plano de governo é um plano de resgatar a população, organizar e mostrar que é possível a classe trabalhadora trabalhando e ao mesmo tempo administrando o fruto do seu trabalho, é possível mudar a realidade. Agora, às vezes as pessoas, você, Gilberto, você fala isso há tanto tempo. E por que não acontece? Porque as pessoas continuam esperando que os outros façam aquilo que elas têm que fazer. Entendeu? Nós temos que abraçar a causa que é nossa. Um mega empresário que não aceita pagar mais de um salário mínimo, por exemplo, e acha muitas vezes que o salário mínimo é muito, ele não vai defender a causa dos trabalhadores, porque ele tem a causa dele para defender. Então, isso é uma luta de classes. E é isso que a minha candidatura está aqui para dizer, para a população de Manaus. Você pode ver o que está acontecendo na cidade hoje, muitas obras sendo inauguradas, às vezes até uma certa realidade paralela, né, na propaganda. Mas os anos que passaram, a pessoa viu como era a vida real. Depois que passar a eleição, daqui a 30 e poucos dias, termina o primeiro turno, se já acabar no primeiro turno da eleição, eu espero que seja eu o vencedor, as pessoas vão ver que a realidade é outra. Se eu sair vencedor nessa eleição, antes de assumir eu já vou começar a trabalhar na organização dos conselhos populares, que é para o povo não perder tempo. Tem muita coisa que já podia estar organizada e não está. Tá? Agora, caso outro candidato ganhe a eleição, as pessoas vão ver que não vai mudar nada. Aquilo que foi feito até aqui vai ficar como está, talvez conclua uma obra ou outra e vai esperar a próxima eleição. A eleição de governador, aí vem outro plano de milagres para novamente criar expectativa na população. E nessa rotina acaba que não muda nada, as coisas permanecem do jeito que estão, entendeu? A cidade, às vezes a gente percebe a cidade crescendo desordenada, às vezes não, a cidade cresce desordenadamente, não tem saneamento básico adequado, as pessoas que moram nos bairros mais distantes, elas não têm tempo para viver, porque se trabalha no centro, gasta 2 horas para chegar no centro, 2 horas para retornar para sua casa. São 4 horas perdidas no dia no transporte. Entendeu? E aí esse é um dos problemas. Transporte. Como seria o transporte público para o seu plano de governo, caso seja eleito? O modelo que a gente tem hoje, na sua opinião, é suficiente? De que maneira o senhor poderia melhorá-lo caso a população lhe desse a oportunidade de ser prefeito de Manaus? Olha, primeiramente é preciso
que o que já existe hoje, ele seja colocado sob o controle dos trabalhadores por meio de conselhos populares, ou seja, é preciso estatizar o sistema de transporte público, porque a população paga. Essa semana, o prefeito deu uma entrevista num canal de comunicação e falou que a prefeitura gasta num mandato, ele vai gastar 1 bilhão e 600 milhões de subsídios, só a prefeitura, fora o subsídio do Estado, que também é muito alto. Com esse valor é possível estatizar e proporcionar uma frota melhor de ônibus. Agora é preciso que tenha vias exclusivas, não pode ser como é feita hoje, que os ônibus vão para a direita, vão para a esquerda, atrapalha o trânsito. É preciso ter regularidade, tem momentos que a pessoa passa 1 hora ou mais esperando o ônibus, e porque foram recolhidos os ônibus, porque naquele momento tem pouco passageiro. Aí quem vai se locomover nesses intervalos aí acaba perdendo mais tempo ainda. Então isso tem que ser resolvido, é preciso também reorganizar horários de trabalho para distribuir melhor. Mais um transporte para resolver o problema da cidade de Manaus, ele passa por um reordenamento urbano. É preciso ter um metrô de superfície, transporte de massa. Eu ouço vários candidatos dizendo que não concordam com essa ideia porque sai muito caro. Dizem que alguém deu uma explicação que na Inglaterra custa 16 euros uma passagem. Nós estamos em Manaus, no Brasil. O metrô mais caro no Brasil é de São Paulo e do Rio, que é metrô subterrâneo, e custa em torno de 500 milhões do quilômetro. Mas é um sistema que chega e fica para muito tempo. Em Manaus não seria isso. Manaus tem trechos de Manaus que custaria 100 milhões ou menos, outros custariam mais, porque tem desapropriações. O que eu estou dizendo é o seguinte, é preciso pensar seriamente a cidade de Manaus, porque ela não vai desaparecer, pelo contrário, daqui ela vai crescer mais. E o sistema de transporte por ônibus polui muito, causa muito sofrimento, demora demais e não resolve o problema do transporte coletivo. Tem que pensar metrô de superfície para cá. Eu falo metrô de superfície porque isso já é uma avaliação de vários geólogos que eu perguntei, que eu consultei, e o que seria mais adequado, e geógrafos também, na questão do urbanismo, para cá o mais adequado seria o metrô de superfície. Mas é claro que não começa e termina numa gestão. É um planejamento de longo prazo. Tá? E o custo, ele é um custo completamente aceitável, porque o trajeto que se faz hoje, muitas vezes em 2 horas, vai se fazer em 10, 15 minutos. Então isso é um ganho muito grande. A despoluição, pela diminuição do uso de veículos particulares, é outro ganho. Agora tem alguns interesses que estão em jogo. Por exemplo, as fábricas de carro querem continuar fabricando muito carro, as autopeças, é um reordenamento. Então, essa proposta não é uma proposta ingênua, ela é uma proposta difícil, novamente, mas é uma proposta que é real, que é possível e que é necessária. Então, para resolver o problema é transporte de massa. Eu sempre escuto o senhor falar e outros que também defendem o socialismo. E a bandeira do PSTU é sempre uma bandeira muito voltada à luta de classes e aos trabalhadores, mas às vezes me permite uma crítica singela, com algumas ideias que ficaram para trás diante da própria ineficiência do Estado. Então, quando o senhor fala, por exemplo, em reestatizar o sistema de transporte público, o seu plano de governo também traz outras ideias de reestatização, como, por exemplo, abastecimento de água, enfim, outros serviços públicos que, esgoto, né? na opinião do seu partido e também daquilo que o senhor aborda como solução para os problemas de Manaus podem ser eficientes. A questão é que, ao longo do tempo, esses serviços foram sendo entregues à iniciativa privada diante da própria ineficiência do poder público, ainda acaba problemas que eram crônicos, ou até de alcançar
parcelas importantes da população. E aí em Manaus, em se tratando da cidade de Manaus, a gente não precisa ir tão distante para ver esse paralelo, para enxergar esse paralelo de ineficiência na prestação desse serviço público quando estava sob responsabilidade do poder público. Como o senhor espera vencer isso e de alguma maneira trazer mais credibilidade a essas propostas, sem que uma medida como essa, por exemplo, acabe inchando demais a máquina pública ou tirando dela a capacidade de mobilidade, de rapidez, de atender com a devida celeridade as necessidades da população e uma população crescente, como é o caso da cidade de Manaus? Certo. Olha, Amaral, na verdade isso não é uma crítica, é uma oportunidade para eu explicar. Porque quem governa e quem vem governando Manaus e outros, o país inteiro, são pessoas que têm ideologia empresarial privada, são pessoas que têm ideologia liberal, ultraliberal, e ao gerir o Estado, ao gerir a cidade de Manaus, eles muitas vezes trabalham contra o serviço público para privatizar, porque na privatização ocorre que é passado para certos grupos que são amigos, muitas vezes, que são suspeitos até de fraudes, venda com valor abaixo do mercado e tudo mais. Mas veja só, nós podemos citar, eu vou citar o exemplo da maior capital, cidade do Brasil, que é São Paulo, a Sabesp, que está sendo privatizada e não é ineficiente. Foi privatizada uma boa parte dela e ela não é ultra lucrativa. Mas por que foi privatizada? Porque é um processo de transferência do patrimônio público para a iniciativa privada. Agora, tem uma diferença muito grande do programa dos outros partidos de esquerda para o programa do PSTU. Porque o PSTU não é estatista, de estatizar tudo e colocar sob o controle centralizado do Estado. O nosso programa é estatizar e colocar sob o controle da população. A população governar e a população governar por meio de conselhos populares, organizados nos bairros, que tem o poder sobre o orçamento, que tem o poder de fiscalizar, de demitir quando não der certo. Entendeu? Essa é a diferença, porque é muito diferente de você estatizar e colocar sob o controle de um punhado de pessoas que vão usar aquilo como se fosse algo seu particular. Mas se coloca sob o controle da população, é a população que vai cuidar, que vai fiscalizar e não vai permitir que nenhum tipo de desmando aconteça. É uma outra cultura. O que nós estamos propondo é uma reflexão no sentido de fazer uma análise. O que acontece na humanidade hoje, que tanta riqueza é produzida, de um lado, e por outro lado, tanta miséria crescente. Na última pandemia, que foi um momento crítico que nós vivemos recentemente, aumentou 1/3 o número de bilionários do mundo, enquanto um monte de gente ficou sem emprego, teve salário reduzido, morreu, e por outro lado o acúmulo de riqueza se foi concentrado do outro lado. Então essa lógica é que tem que ser mudada e faz parte disso. Para que a população seja dono daquilo que ela paga para existir, é preciso que tenha um processo democrático diferente. Nós estamos propondo conceitos populares porque já houve em muitos lugares há experiências, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, e que há mecanismo das pessoas controlarem diretamente a riqueza. Agora, se estatiza e coloca sob o poder de um grupo restrito, vamos pegar o exemplo do finado Amazonino. Saiu privatizando tudo, mas antes de privatizar, para justificar a privatização, sucateou. Vamos pegar o exemplo do prefeito de Manaus agora com relação ao Manaus Med, que é o Instituto de Saúde dos Servidores Públicos da Prefeitura. Está sucateando. A maioria dos meus colegas trabalhadores, quando precisa de uma assistência médica, se for psiquiatria, que é um grande índice de adoecimento mental na minha categoria, a pessoa tem que esperar 9 meses, 1 ano para ser consultado por um psiquiatra. O sucateamento vai fazer com que as pessoas rejeitem e aí justifica a privatização. É política pensada, não é acidental e não é porque a população não saiba
ou não tenha condições de administrar. Candidato, a gente passou agora por uma área onde eu imagino esteja boa parte dos seus eleitores. Passamos pelo Distrito 1, Distrito 2, estamos chegando aqui na Altais Mirim, Armando Mendes, a gente vai já acessar ali o São José, Zumbi, e são áreas muito populares. E o senhor tem falado desses conselhos populares, não é de hoje que eu escuto, que eu estudo, que eu busco informações a respeito. Já tive a oportunidade de entrevistar parceiros, correligionários, companheiros seus, tanto de sigla quanto de ideologia, a respeito dos conselhos populares. E toda eleição, o Conselho Popular surge como uma ideia de gestão interessante para os serviços públicos e uma contrarresposta àquilo que, segundo o próprio PSTU prega, o sistema não vem fazendo de maneira eficiente. Eu gostaria que o senhor pudesse levar aos telespectadores que estão lhe acompanhando nesse momento, aqui no Alô Cidade, uma ideia mais prática do funcionamento dos conselhos populares como uma resposta efetiva a essas ansiedades, a essas necessidades em várias áreas do setor público. Certo. Uma ideia prática é o seguinte, eu conheço como funciona. A prática é a seguinte, a gente reúne a população de uma rua, de duas ruas, discute os problemas, pegando nos bairros, né? Discute os problemas, reúne a população do bairro de maneira mais abrangente e aponta as soluções. Chega com o prefeito de Manaus, por exemplo, e diz, olha, no nosso bairro nós precisamos de temos tais necessidades. E aí, quando não existe Conselho Popular com poder deliberativo, o prefeito recebe essa demanda e muitas vezes manda analisar, muitas vezes nem manda analisar porque tem a possibilidade de atendimento. Mas vamos supor que ele mande sua equipe lá administrativa analisar para ver se tem possibilidade de atendimento. Esse bairro, se pressionar, ele vai receber parte daquilo que foi solicitado. Outros bairros que não fizerem essa pressão não vão receber nada. Mas o Conselho Popular, que como parte da administração, ele é diferente, ele não vai pressionar o prefeito. Ele vai, no orçamento, discutir como deve ser gasto o dinheiro público e vai também fiscalizar. Os representantes eleitos vão ter que prestar conta periodicamente daquilo que está acontecendo em assembleias dos bairros. E se não tiver contento, pode ser substituído a qualquer momento. Então essa ideia do Conselho Popular não é uma ideia assim, que surgiu do nada. Foi assim que surgiu a União Soviética. Né? Foi assim que surgiu a União Soviética, com conselhos. E foi assim que um país atrasado com mais de 80% da população analfabeta se tornou a segunda potência do mundo. Entendeu? Então, é possível. Agora, a riqueza que é produzida, eu sempre bato nisso, ela precisa também ser distribuída de maneira justa, de acordo com a capacidade das pessoas, de acordo com a necessidade e a capacidade das pessoas. É interessante ouvi-lo falar no exemplo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque o socialismo soviético falhou, e falhou muito. Sim. Né? Naquela época, ao ponto de deixar trabalhadores morrendo ao longo de uma estrada de ferro, no inverno russo, em condições muito complicadas de saúde, educação, moradia e assistência social. O senhor não acha que é insistir, e essa insistência é um modelo que não funcionou lá atrás, acaba tirando um pouco de crédito da sua candidatura, visto que se o senhor se apresenta como a candidatura dos trabalhadores, o senhor teria uma votação muito importante em Manaus, porque é uma cidade de muitos trabalhadores, não só pelo polo, mas por outros setores da economia. Amaral, você tem ideia de quantas pessoas morrem de fome hoje no capitalismo, 2022, no mundo? Você tem ideia das guerras que estão acontecendo?
Eu digo isso como retórica, eu sei que você sabe. Perfeito, eu tenho essa ideia. Não só retórica, isso, né? Refugiados, problemas sim. Problemas sérios, esse é o capitalismo. Agora, veja só, o socialismo, ele foi um processo embrionário que houve com a Revolução Socialista de 1917, na União Soviética, e que depois ele foi deturpado. Ainda agora, antes de vir para essa reportagem aqui, eu estava dando entrevista num outro canal e eu estava explicando justamente isso. O stalinismo, ele fez o pior trabalho que se podia fazer contra a classe trabalhadora e o melhor trabalho que podia se fazer para o capitalismo, porque as barbáries cometidas pelo stalinismo são até hoje utilizadas para acusar o socialismo de ineficiente, de assassino, de tudo que é tipo de situação ruim. Mas o socialismo ele começou a ser implementado na União Soviética na época do Lênin. Quando o Lênin morre e o Stalin assume o poder, ele burocratizou todo aquele processo, retirando o poder dos conselhos. E aí é a mudança que se dá. Quando aconteceu todas as situações na Guerra Civil, 14 potências imperialistas invadiram a União Soviética para tentar tirar do poder a classe trabalhadora. Quando acaba a Guerra Civil, logo após o Lenin morre, o Stalin assume e retira o poder dos conselhos, que eram os soviets em russo, né? Retira o poder dos conselhos e passa a administrar de cima para baixo burocraticamente. E toda a propaganda que se faz daquilo que se diz que era o socialismo real, na verdade era a contra-revolução, a negação do marxismo. E essa é a diferença, inclusive, é por isso que, por exemplo, o PSTU ele é muito combatido por outras correntes de esquerda, porque nós denunciamos toda essa falsificação histórica e nós defendemos o legado da Revolução Socialista, como ela devia ser. Por exemplo, pessoas que defendem o stalinismo dizem que era o único meio possível, que para manter aquele Estado funcionando tinha que fazer sacrifícios, tinha que perder vidas, e que na verdade não era. Então é nesse ponto que reside a contradição, mas não é uma contradição do socialismo, é uma contradição da contra-revolução. Então hoje nós estamos em 2024 falando desse episódio que aconteceu, esse caso que você cita, eu imagino que você está se referindo a 1928, quase 100 anos, era o stalinismo que num dado momento histórico disse para os camponeses ricos: ó, enriquecei-vos mais ainda, produzam. Aí de repente, de uma hora para outra, vamos tomar tudo de vocês. Isso aí ninguém, em sã consciência, concorda, não, e aprova, jamais aprovaremos uma questão como essa. O socialismo, ele tem como pressuposto que é organizar a produção, organizar a força de trabalho, trazer melhores condições de vida, distribuir a riqueza. É isso que a ciência marxista desenvolveu. O stalinismo ele é o inverso do marxismo em muitos sentidos. Embora, por ser o dirigente do Estado, por dirigir um terço da humanidade foi dirigida pelo stalinismo, eles se apropriaram dessa bandeira, e para o capitalismo imperialista principalmente, isso é muito útil, porque é muito mais fácil combater um regime ditatorial, um regime de escárnio da própria classe trabalhadora, do que discutir os problemas, né, que até hoje não foram resolvidos. Então, nesse sentido é que eu digo, né, que essa pergunta foi muito boa, porque a gente acaba tendo a oportunidade de falar isso para esse público, para a nossa audiência, a sua audiência, que é muito grande, e é importante saber disso. Vamos seguir falando do seu programa de governo. Na área da saúde, o senhor apresenta algumas ideias, como, por exemplo, a expansão do atendimento no sistema por meio dos hospitais que hoje são particulares. Como é que o senhor redesenha isso caso seja eleito? Não, vamos por partes. Na pandemia eu entrei com ação civil pública para que o Estado assumisse o controle de todos os estados para garantir que pessoas que estavam morrendo fora dos leitos utilizassem os leitos e tivesse tratamento nos hospitais particulares, que na época vendiam a 50 mil o direito de ser tratado num leito. Depois, o que a gente propõe no nosso programa de governo hoje é a expansão do serviço da atendimento
que é de responsabilidade da prefeitura, que é a saúde preventiva. E a desprivatização, porque há um processo de privatização por dentro. Nós prevemos um plano de obras públicas e a gente, para gastar dinheiro público, tem que ser com aquilo que é patrimônio do povo. Então, nós queremos acabar, por exemplo, as parcerias com as OCIPs, as organizações particulares que recebem dinheiro, não prestam o serviço que deveria, com a qualidade que deveria, pagam mal os trabalhadores, muitas vezes dão calote. E para prestar um bom serviço à população é preciso acabar com esses convênios privados. A saúde municipal ela não está tão privatizada quanto a saúde estadual, né? Então é nesse sentido, Amaral, que a gente defende que a saúde preventiva ela passa, por um lado, pela saúde curativa, que hoje é necessário cuidar da população quando ela tem suas enfermidades, mas é principalmente necessário cuidar da urbanização da cidade, da despoluição dos igarapés, das equipes multidisciplinares que visitem as casas. As pessoas com dificuldade de mobilidade têm que ter o atendimento na sua própria casa. As pessoas que têm doenças crônicas devem receber o medicamento nas suas casas, para tudo controlado, porque o sistema controla isso, o período de entrega de medicamento, tudo, para que as pessoas tenham um certo conforto nessa dificuldade que a vida já coloca. Então, o serviço, é isso que a gente defende para a saúde pública. Quando você tem saúde preventiva, e todo mundo sabe disso, que quando tem saúde preventiva, desafoga a média complexidade, desafoga muito mais alta complexidade, tudo funciona melhor, entendeu? E esse é o nosso objetivo. O senhor acredita que a estrutura atual tem funcionado? Precisa ser ampliada? Como é que o senhor enxerga dentro do seu programa de governo a estrutura atual? Quais mudanças seriam necessárias, na sua opinião, para que essa saúde fosse mais eficiente, segundo aquilo que se apresenta no seu programa de governo? Olha, o desenho da saúde pública no Brasil, que nasce com a Constituição de 88, com o SUS, esse desenho ele é um desenho muito bom para todo mundo. Só que nesse próprio desenho tem uns problemas, que é o problema de enfiar aí muitos convênios de iniciativa privada que vai ocupando o espaço do serviço público. E na medida que a iniciativa privada ligada à saúde vai ocupando esses espaços, ela vai havendo uma pressão, um lobby, e a parte pública vai sendo desmontada. Então, o desenho está bom, esse desenho ele resolve o problema. Deixa eu só localizar o telespectador, candidato, rapidinho. A gente está na zona leste da capital, passamos pelo São José, Zumbi, agora estamos passando aqui pelo Conjunto Cidadão 9, área ainda do distrito, só que dessa vez do distrito 2, nos aproximando aqui da área mais a leste da capital, por Aquiaquara. Certo. Então, assim, o desenho, como eu ia falando, o desenho da saúde é bom, só que ele tem que funcionar. Por isso que tem que funcionar as equipes multidisciplinares. As pessoas têm que ter cargo de carreiras e salários para poder trabalhar tranquilas, ter salário decente. É preciso que a cada que é o que preconiza na própria Constituição, tenha comumente de casa, né? Para poder atender sem muita aglomeração. Aí comporta uma equipe multidisciplinar e resolve o problema de saúde dessa região. Qualquer coisa que esteja saindo do normal, essa equipe já sabe como encaminhar, como prevenir, como tratar de maneira precoce muitos problemas que acontecem. Então, eu acho que é uma questão, nesse caso, é uma questão de ter o controle e prestar o serviço adequado. Não é tão difícil, entendeu? Na saúde a estrutura é muito boa. Nós passamos agora há pouco ali pelo IFAM, Instituto Federal de Educação, onde fica a conhecida Escola Agrícola, né? Sim, antiga Escola Agrícola. E nós estamos nos aproximando aqui mais da zona leste da capital, a zona leste profunda, como a gente chama.
E eu queria aproveitar para falar de educação. Sim. Educação na cidade de Manaus, mas especificamente na cidade de Manaus, é bem desafiadora do ponto de vista das atribuições da prefeitura. E isso acontece pela necessidade cada vez maior da gente ver agora aqui tá uma mãe e um filho aqui, ó, que acabaram de descer do ônibus, estão voltando da escola. Então, cada vez mais a gente vê a necessidade da prestação de um serviço público de educação eficiente, que atenda a primeira infância com creche, com pré-escola e um ensino fundamental que seja uma base importante para uma formação posterior. Isso, na minha opinião, se faz com escolas de proximidade, com a capacidade de entregar vagas suficientes em creches, em escolas do ensino fundamental. Como é que o senhor pensa no seu programa de governo uma educação eficiente para dar cabo a tantos problemas que a cidade de Manaus tem para alcançar essas crianças e esses adolescentes em uma fase tão importante? A escola, eu sou professor e vivo isso no dia a dia, esse é meu dia. A escola, como é hoje, ela é vista pelos estudantes como um lugar ruim. Os estudantes, o melhor horário para os estudantes é o horário do recreio, porque eles podem correr um pouquinho, às vezes não é pelo lanche, porque às vezes é um lanche ruim. Muitos também necessitam dessa alimentação, mas a escola, ela é um lugar tido como ruim para os estudantes, porque não tem a infraestrutura necessária. Como é que o nosso programa de governo defende que seja uma escola? Nós defendemos que a escola tem que ser numa área só, tem que concentrar a creche, a pré-escola, a escola de Fundamental 1 e Fundamental 2, que muitas vezes pode ser no mesmo prédio, Fundamental 1 e Fundamental 2, devidamente separado, né? Agora, essa escola também precisa ser de tempo integral, mas tem que ter área para a prática de esporte, tem que ter área para recreação. As crianças hoje, muitas delas vão para alguns prédios que funcionam como escola, que não tem a menor condição, porque elas não têm contato com a natureza, elas não conseguem ver uma planta, aquele exercício de ciências que a criança da pré-escola geralmente faz, de plantar um carocinho de feijão para ver a planta germinar, ver como é que o sol influencia. Isso é impossível em muitas escolas hoje. Então as escolas precisam ser humanizadas, tratar os professores como pessoas valorizadas. É um conjunto, a sociedade, a população tem que estar dentro da escola. É necessário que tenha para isso democratização. Aí a eleição, defende a eleição de diretores de escolas, a comunidade precisa estar integrada. Eu sei o que acontece na educação, assim, de uma maneira como poucos conhecem. Talvez eu saiba até mais que o prefeito atual. Sabia que muitas escolas não são construídas porque as áreas que a prefeitura disponibiliza estão próximas de um igarapé. São as piores áreas que disponibiliza para a construção de escola. E, logicamente, vão ser as áreas de piores acessos. Então, uma mãe como aquela que nós vimos ali, se ela tem um filho daquela idade ali de 4, A gente vai seguir anos, aqui no sentido da colônia. Vamos seguir. Colônia Antônio Aleixo. Vamos seguir nesse instante. Só para situar o telespectador que está nos acompanhando, a gente já segue com o assunto de educação. São 11 horas e 17 minutos em Manaus, nos aproximando aqui da Colônia Antônio Aleixo. Gilberto Vasconcelos, do PSTU. O professor Gilberto é o nosso convidado de hoje para falar sobre as propostas para a cidade de Manaus, e uma delas, nesse momento, a gente está tratando sobre educação. Não por menos estão passando em frente a uma escola, não é municipal, mas é uma escola importante aqui da área da Colônia Antônio Aleixo. Sim, aí a gente vê crianças no Fundamental 1, né? Aqui na escola, de sexto ano, sexto ao nono. Aliás, de primeiro ao quinto. Então, o nosso plano de governo ele prevê isso, que as escolas sejam próximas, uma mãe como aquela que nós vimos ali, descendo do ônibus, da comissão. E outras aqui, né? E outras aqui. Você está vendo? Ela está indo com 4 crianças aí. Provavelmente uma delas, 2 da vizinha, 3. Assim, a população se ajudando. Mas se as escolas fossem todas juntas, seria muito melhor, porque quem tem filhos em idades diferentes, às vezes
sai de uma escola, aí corre para outra para pegar a criança. Quando é para levar é o mesmo trabalho, às vezes chega atrasada, a criança já fica ali perdendo uma parte da aula. E facilita quando essas escolas fossem juntas. Mas aí é preciso ter um projeto de educação libertadora. Um projeto de educação em que seja voltado para o crescimento da criança, que seja voltado para atender as necessidades da comunidade. Então é isso, valorizando os professores, entendeu? Respeitando, eu acho que é fundamentalmente respeitando a liberdade pedagógica. Eu vi o prefeito falando que Manaus melhorou, hoje é a 5ª capital, né, em educação no país, e eu fico muito triste com isso, porque não com a enganação que isso representa, porque eu dou aula para alunos de 6º ou 9º ano, e tem alunos que não sabem ler e não vão aprender porque não tem nem condições de a gente ajudar os alunos. Eu, por exemplo, me proponho, às vezes, todos os anos, melhor dizendo, eu vou ver os recursos que a escola dispõe, é zero. Eu imprimo material em casa, levo para a escola, aí sai de um tempo de aula, entra pouco, não dá tempo para os alunos, às vezes fica fora do horário normal do trabalho, a família já está querendo levar a criança para casa e não é correto ficar fora do horário. Então a dificuldade é muito grande. Eu vejo que a maioria dos professores, a imensa maioria dos professores se desdobra para resolver os problemas acumulados. Agora, por isso que existe uma política de aprovação automática. Se os alunos não conseguem progredir e no conhecimento, ao invés de ter um plano para que os alunos revejam aquele assunto, aprendam aquilo que não aprenderam, o plano que é colocado faz alguma coisa fácil aí para esse menino para tirar pelo menos 5 e passar de ano, porque nós temos que entregar 100% de aprovação. Isso é triste, entendeu? E engana a população. Está bem no coração da colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A gente está falando aqui de uma comunidade que faz parte dessa zona leste mais profunda, mais afastada dos centros econômicos e comerciais de Manaus. E como a colônia Antônio Aleixo, nós temos outras áreas, a Manaus Ribeirinha é um exemplo disso, que precisam de um apoio efetivo do poder público e da resolução de problemas que muitas vezes são crônicos, não conseguem ser resolvidos ao longo dos anos. Como o senhor se apresenta para essas comunidades? De que forma o senhor pretende diminuir essas distâncias entre o trabalho de gestão em uma prefeitura a essas comunidades que às vezes estão mais afastadas e demoram a ter a solução de problemas, como por exemplo infraestrutura? Olha, nós temos, como eu falei antes, a proposta de um plano de obras públicas para resolver o problema das quase 130... Manaus tem um déficit de quase 130 mil moradias. Então é preciso um plano de obras públicas. Aqui na colônia Antônio Aleixo também é necessário fazer um plano de obras públicas para melhorar a urbanização. O bairro ele surgiu a partir de aqui era um local, antigamente era um local onde ficavam pessoas com hanseníase, e depois que acabou essa política de segregação, ela se tornou um bairro, né? Foi crescendo, mas desordenadamente. Então é preciso reorganizar, planejar, melhorar tanto a questão do serviço de saúde, como a questão das ruas, como essa rua que a gente está vendo aqui, ó. Uma rua que é feita completamente no improviso. Algumas áreas têm que ser refeita a rua, melhorar a rede de esgoto, e isso gera trabalho, gera emprego. Aqui uma coisa curiosa é que aqui na colônia Antônio Aleixo surgiu uma das maiores empresas que tem em Manaus. Eu não sei se eu posso falar porque eu vou acabar fazendo propaganda, mas surgiu aqui, com a primeira loja que surgiu foi aqui na colônia Antônio Aleixo, entendeu? E daí ela se expandiu para o centro de Manaus, enfim.
Então esse bairro tem muita história, eu conheço a história daqui. E é preciso, enfim, cuidar das pessoas dessa maneira. Eu não sei se a população de Manaus sabe, a população aqui do bairro, vou falar aqui para todo mundo cobrar do prefeito. Ali perto da orla aqui da colônia Antônio Aleixo, o prefeito iniciou um programa para algumas casas para dar telha e madeira para refazer algumas casas. Só que a necessidade é muito grande. Por onde a gente olha, a gente vê casas precisando de reparos. Então o prefeito devia aproveitar esse momento de bondade, que ele também está pedindo voto, e atender a população do bairro aqui, que precisa de muita infraestrutura aqui e precisa de muito material para construir suas casas aqui também. Então, é isso. Eu como um trabalhador, eu vejo que esses problemas que tem na colônia Antônio Aleixo, eles se estendem em todos os bairros periféricos. Se o programa fosse com tempo maior e a gente fosse lá para a Cidade de Deus, a gente ia ver coisa muito parecida. Se a gente fosse lá para o Itaporanga, a gente ia ver, apesar de ter uma asfalto lá, coisa muito parecida. E no Educandos, onde houve aquele incêndio que vitimou muita gente nas casas lá, próximo, também a realidade é muito parecida, muitas palafitas. Existe a necessidade de um planejamento urbano que não vise apenas a eleição, que vise resolver os problemas da cidade e que ultrapassa a gestão de um prefeito, ultrapassa na verdade de vários prefeitos. Então eu como morador, pessoa que nasci e vivo aqui, eu me sinto muito impactado de ver que passa os anos vão passando e as coisas mudam muito pouco. Mas quando chega no momento da eleição, assim, a gente às vezes na propaganda parece que está vivendo em outro lugar, sabe? A gente está passando agora, candidato, aqui nessa área, saindo da colônia, essa área do Distrito 2, e a gente vai passar bem ao lado de uma área que começou a ser ocupada irregularmente nos últimos 6 anos e que está consolidada. Recentemente entrou serviço de energia elétrica e a partir daí começam os serviços de urbanização. E nessa área da capital, o senhor tem bem conhecimento disso, acontece sazonalmente a ocupação de áreas que pertencem ao governo federal e à SUFRAMA, áreas destinadas à indústria, para moradias. Nós vamos passar já em algumas comunidades como Nova Vitória e Grande Vitória, que foram construídas a partir dessas ocupações. De que forma, caso seja eleito daqui a área, o senhor pretende trabalhar em relação a isso, ao processo de ocupação desordenada da cidade de Manaus? Manaus, quando surgiu a Zona Franca de Manaus, essa área toda que você se referiu e umas outras áreas ali no Brasileirinho, Ipiranga, eram áreas para Zona Franca rural, para produção de alimento, criação de animais, para abastecer a cidade de Manaus. As empresas receberam gratuitamente, receberam incentivo, deixaram abandonado e agora serve para especulação imobiliária. Muitas áreas dessas, se você for entrar aí, você vai ver que tem muita gente reivindicando as áreas. E algumas delas são áreas que a população, por não ter condições de comprar seu terreno numa área urbanizada, e aí vai ficando, né? Eu defendo a regularização, inclusive, dessas áreas, mas isso não resolve o problema da habitação. O que resolve o problema da habitação é um planejamento urbano que evite, por exemplo, avançar sobre a floresta, que evite desmatamento e que concentre mais a população, porque se concentra mais em áreas próximas ao centro, onde tem mais equipamento urbano, reduz, por exemplo, a necessidade de trajeto, reduz a emissão de gases tóxicos para a natureza, reduz a necessidade de fiação elétrica, enfim, organiza e racionaliza mais a utilização da área da população e melhora também a qualidade de vida das pessoas. Então Manaus precisa, a Manaus cresce praticamente sem nenhum planejamento.
é preciso que tenha planejamento para poder evitar que a floresta seja destruída. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir que quem já está morando tenha o seu direito de morar para dormir garantido. Então é isso que a gente pensa. O nosso plano de governo ele parte dessa realidade e busca as soluções que vão resolver de maneira duradoura para evitar que outros problemas venham se acumular. É interessante o senhor falar dessa política, desse planejamento do crescimento da cidade de Manaus, com vistas para a moradia, porque dentro do seu programa de governo que é apresentado, a gente vê a palavra expropriação, ou seja, o senhor pretende trabalhar a propriedade privada que não cumpra uma função social, tirando do atual proprietário, trazendo para a propriedade do Estado e para que ela seja destinada à moradia. Isso tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Como que isso funcionaria de maneira prática? Você consegue explicar melhor? Sim, é o que está previsto na lei, né? A legislação já prevê que aquelas propriedades que estão apenas para especulação e que muitas vezes até facilitam a vida de malfeitores, que não cumprem função social, sejam expropriadas para servir a um fim social. Essa é a desapropriação por utilidade pública. É isso, é utilidade pública. Esse déficit de moradia é utilidade pública. Assim, a linguagem que a gente usa muitas vezes soa agressivo porque a gente quer chamar a atenção. Isso é uma coisa realmente muito séria. Agora, ao mesmo tempo, ter quase 130 mil famílias sem ter onde morar, isso também é muito agressivo, entendeu? Então é nesse sentido que o nosso programa ele vem deixando claro. Cara, já tem legislação, para chegar a ter uma legislação que diga que essas áreas que estão aí reservadas para especulação imobiliária, elas podem ser desapropriadas para utilidade pública. Se está lá, vamos fazer, entendeu? E vamos resolver os problemas. Não se trata de uma perseguição a ninguém, entendeu? Mas é necessário cuidar das pessoas que estão aqui vivendo, trabalhando em condições difíceis. Perfeitamente. Vamos falar de mobilidade urbana. A gente está falando de pontos distantes. O senhor já falou sobre transporte público, que é uma das áreas da mobilidade urbana, mas a gente está falando de pontos tão distantes de Manaus. A gente está aqui no Distrito 2, bem pertinho aqui do Nova Vitória à nossa esquerda. A gente vai já passar aqui pela famosa pista da raquete no Nova Vitória. E aí, é desafiador, eu não sei se o senhor enxerga assim, mas é desafiador ligar os pontos de uma cidade tão grande quanto a cidade de Manaus. O que o senhor tem no seu plano para estabelecer uma lógica de integração dessa cidade cada vez maior, né? Quando a gente olha para o horizonte e vê casa, né? Vê novos bairros. Há um desafio que é latente no que diz respeito a essa mobilidade urbana, né? Olha, Amaral, na década de 80 surgiu o bairro do São José, eu fui um dos primeiros moradores. Naquela época já tinha um planejamento da Grande Circular e de outras ruas para grande circulação que resolveriam o problema, só que não foi levado adiante. E depois foram sendo abraçadas pela população, né? Foi ficando no meio. Então, mesmo sendo locomoção por veículo, é possível construir. O problema é que quanto mais passa o tempo, mais difícil fica, porque as pessoas vão construindo, depois tem que desapropriar, tem que indenizar e vai dificultando. Por isso, assim, a dificuldade aumenta a cada ano. Mas é possível, assim. Ora, é possível fazer uma cidade, o projeto que era da Grande Circular, é possível fazer com outras avenidas, ampliar. O projeto Grande Circular foi pensado ainda para uma cidade que não cresceria além de 1 milhão. Manaus não tinha 1 milhão na época, quando a Grande Circular foi pensada. Mas é preciso pensar hoje
que Manaus não vai parar de crescer tão cedo. Então é preciso fazer outras avenidas, outras ruas, mas com maior capacidade de fluxo, tipo como é São Paulo Rodoanel, que é um projeto pensado na década de 40. Então, para quem planeja, para os urbanistas que planejam a cidade, Manaus é um problema pequeno, entendeu? Não é um problema tão grande. Mas, novamente, é preciso pensar em longo prazo, entendeu? Se um prefeito chegar e assumir e disser, olha, nos próximos 4 anos eu vou fazer outras vias da mesma forma como foi a Grande Circular, com 4 pistas de cada lado e com área para bicicleteiros, com área para pessoas pedestres, aqui caminharem. Na pista da raquete a gente tem um exemplo dessa Manaus que cresce meio que desordenadamente, né? De um lado o bairro consolidado, do outro a ocupação irregular e no meio disso necessidades de serviços públicos, saúde, educação, a mobilidade urbana que a gente falava. O senhor acredita que com o orçamento atual da cidade de Manaus é possível realizar aquilo que o senhor apresenta no seu programa de governo, no seu plano de governo para a cidade de Manaus? Ou o senhor tem alternativas de arrecadação para a cidade de Manaus que sejam mais interessantes e que queira falar agora? Olha, a cidade de Manaus ela tem uma das maiores arrecadações. Mesmo assim, ela é, em termos de comparação, a metade do que arrecada o prefeito de São Paulo, per capitamente falando. São Paulo arrecada por pessoa R$ 9.400 ano, em termos de arrecadação de impostos, tributos, etc. Mas o governo do estado arrecada aqui de Manaus em torno de R$ 800 mil por pessoa. Então o governo do estado tem uma grande responsabilidade com tudo que acontece nessa cidade. Os impostos e a maior parte da riqueza é produzida aqui. Sem abandonar o interior do estado, é possível ter um projeto em que envolva verba do município, verba do estado e verba federal. Agora também é preciso reduzir o custo de vida em Manaus. E para isso é preciso que tenha condições de que as pessoas que trabalham com a agricultura no entorno da área urbana de Manaus e nos municípios próximos escoem seus produtos e que isso seja a um custo baixo para a população. E é preciso resolver também o problema da logística para chegar e sair com grande quantidade de mercadoria em Manaus. Nós propomos para isso que o prefeito de Manaus, o governo do estado e federal, nós nos lancemos aqui a uma batalha de construção de uma estrada de ferro. Ao invés de reabrir a 319, que corre o risco muito grande de devastar a floresta, que se construa uma ferrovia onde esse risco diminui enormemente e aumenta a capacidade de transporte e barateia. Eu estou falando isso porque Manaus não é isolada. Tudo que acontece aqui tem repercussão. E o que acontece lá fora repercute aqui também. Então, para resolver o problema da logística de Manaus, é preciso uma série de fatores trabalhando em conjunto. É isso. A gente vê aqui nessa área do Nova Vitória, tem muitos catadores, cooperativas organizadas que trabalham a reciclagem como um meio de vida. Sim. E eu penso que essa modalidade de trabalho, ela tem muito a ver com o plano de gestão de resíduos sólidos da cidade. Como é que o senhor observa isso de maneira prática na hora que pensa a gestão de Manaus, caso venha a ser eleito? Eu tenho conversado com algumas instituições cooperativas e precisa de apoio para que haja, por parte da prefeitura, por exemplo, recolhimento de materiais. Primeiro tem que haver um processo de educação, uma campanha educativa para que a população compreenda que os resíduos sólidos, parte dele pode ser reciclado, parte pode ser reaproveitada, outra parte que vai se tornar rejeito. Essa parte aí, ainda assim é possível fazer algumas coisas como adubo e outra parte tem que ter uma destinação. Então, essas cooperativas de catadores e pessoas que trabalham com a reciclagem e a reutilização de diversos tipos de resíduos sólidos, eles já têm
um desenho do que pode ser feito. O que falta para eles? Falta apoio, por exemplo, no transporte para levar de um lugar para o outro. Falta mercado, falando em termos de comércio, né? Falta mercado. Falta incentivo para a produção para a criação e para a manutenção de indústrias que possam, né, tratar esses resíduos sólidos. E essas coisas, elas precisam do apoio do poder público, mas numa prefeitura em que os conselhos populares estejam gerindo o orçamento juntamente com o prefeito, a gente pode ver a melhor maneira de atender essa demanda, que é uma demanda que não é dos catadores. Essa aqui muitas pessoas pensam, não, eles não. Essa é uma demanda da população. E é uma demanda crescente, entendeu? Que basta faça um teste, passe uma semana sem colocar o seu resíduo sólido para o coletor de lixo levar. Entendeu? Você vai ver o que fica. Então é uma demanda da população. Então, essa é uma questão que passa também por uma política ambiental mais intensa na cidade de Manaus. É difícil você pensar a cidade de Manaus desconectada de uma política ambiental eficiente. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso dentro do seu programa de governo. Sim, olha, o que a gente propõe no nosso programa de governo é tratar os resíduos sólidos, coleta seletiva, por um lado, impedir que as águas pluviais que caem da chuva e vão... Aqui a gente está em uma área importante desse ponto de vista. A gente está no Gilberto Mestrinho, chegando aqui no Jorge Teixeira, onde nós temos muitas áreas onde infelizmente não há esse tipo de tratamento, não há esse respeito a essas áreas verdes, a essas áreas que são vulneráveis do ponto de vista ambiental, e o resultado disso é risco para a população. Né? E Amaral, aqui nós passamos à esquerda, tem um chão de buracão. Eu morei aqui no Jorge Teixeira e eu gostava muito de tomar banho numa bica, numa água, num olho d'água que nasce aí. E foi onde eu peguei minha primeira malária. Engraçado, mas Eu tô rindo, mas é porque eu também já peguei malária. Então veja só, continuando essa questão ambiental, gente, é preciso impedir que a água suja... A gente está bem na Itaúba, chegue... não sei se o senhor quer fazer alguma parada. Aqui era um campeão de futebol que a gente jogava, aqui, futebol... Para o telespectador que está aqui acompanhando a Velocidade, Jorge Teixeira, Avenida Itaúba, e esse é um ponto assim, de localização para a cidade de Manaus, é um ponto que marca... É uma referência. É o marco zero do Jorge Teixeira, Gilberto Mestrinho, né? É aqui. E aqui à noite funciona um intenso comércio, né? É muito legal ver isso aqui no que se transformou. Então, como eu falando da questão ambiental, é preciso impedir que as águas pluviais, que levam toda essa sujeira que fica na pista, nas ruas, vá para os igarapés. É preciso ter uma política de criação... Pode envelopar meu carro! Pode envelopar meu carro! Esse é o seu, é? Pois pois é, então é preciso ter uma política de criação de estações de tratamento de água, para que as águas que chegam nos igarapés, elas já cheguem limpas. E é preciso reflorestar toda a margem dos igarapés. Isso vai dar uma trabalheira danada, porque a política atual é inversa. É de transformação dos igarapés numa espécie de esgoto a céu aberto, quando eles canalizam, colocam o cimento de um lado e do outro, mata a natureza, mata a possibilidade de que aquilo que a natureza construiu por milhares e milhares de anos, que é o equilíbrio, para poder equilibrar tanto o escoamento da água da chuva quanto a distribuição da água no período do inverno, se dê de maneira natural. Então, a questão do meio ambiente, nós temos que cuidar das nascentes dos igarapés, evitar a poluição, despoluir os igarapés, reflorestar as margens dos igarapés. Aí é preciso envolver a comunidade nesse trabalho. Esse trabalho de recomposição de matas ciliares, de recuperação de igarapés também mexe muito com essa política de ocupação da cidade de Manaus, porque a gente tem muitas áreas cujas margens dos igarapés estão completamente ocupadas por casas. A gente vai chegar agora aqui
na área do Cidade de Deus, e é um dos bairros onde a gente vê muito esse processo de ocupação de beira de igarapé recente, e que o próprio Mindu, que a gente vai passar por ele aqui, saindo do Jorge Teixeira, é um exemplo disso, né? De ocupação de margem de igarapé, um grande igarapé, e que, infelizmente, no período mais chuvoso na cidade de Manaus, a gente vê cenas complicadas no que diz respeito a esse convívio da população com o ambiente onde ela está inserida, né? Pois é, o Imindu corta a cidade de um lado ao outro, né? Então a gente vê, pegando o Imindu como referência, a gente vê desde o centro da cidade, né? Desde o centro da cidade a gente vê prédios construídos à margem, inclusive condomínios de luxo, construídos bem do lado, na margem do igarapé, dos igarapés. A gente vê Milênio, vê Braço do Mindu ali, à frente do Mindu, Amazonas Shopping passando por cima, e vê também nos bairros a população morando praticamente em cima dos igarapés. Mas isso é fruto da falta de planejamento urbano, de trabalho preventivo, de organizar a cidade para que certas áreas como essas, não só o Mindu, mas todos os igarapés, sejam preservados. Por outro lado, também falta um trabalho de educação ambiental, porque quando a população ela compreende a importância dos igarapés, por exemplo, de ter águas limpas, saudáveis, a água é vida. Quando a população compreende, ela passa a ser uma defensora, entendeu? Mas aí é um trabalho de educação. Agora, não é preciso diferenciar muito bem a ocupação que uma população que não tem onde morar faz por necessidade e uma ocupação, por exemplo, no centro da cidade se constrói prédios para vender apartamentos aí a R$1 milhão, que aí já é uma outra, são para outros objetivos, são pessoas que tinham a opção de fazer em outro lugar e tiveram de fazer justamente ali, às vezes até com a conivência, porque as áreas próximas aos igarapés pertencem à Marinha, né? E às vezes constroem prédio em área da Marinha e fica por isso mesmo. Essa questão é difícil, né? A gente pensar em crescimento urbano, urbanização da cidade de Manaus, ocupação da cidade, sem pensar nos igarapés. A gente está o tempo todo passando por eles. Olha, aqui atravessa outro igarapé nesse ponto, a gente nem sabe que ele passa, né? Quem olha por aqui não imagina, mas é um igarapé importante que sai da Cidade de Deus e que deságua aqui no Mindu, do lado direito. E assim são centenas de outros corpos hídricos que cortam a cidade de Manaus, mas que estão um pouco, digamos assim, à sombra do que diz a legislação quanto a essas ocupações, não é isso? Exatamente, e é essa a questão mais grave, porque esses igarapés muitas vezes vão sendo soterrados e depois vai produzir, a água vai continuar, ela vai seguir o seu fluxo. No momento certo, esses lugares talvez surjam desabamentos, talvez surjam alagações, entendeu? E a melhor coisa a se fazer, para o poder público, Não conseguir parar, não. conseguir, entendeu? O poder público, ele precisa, nesse momento, que ainda tem alguns igarapés que não estão nessa condição, cuidar desses igarapés e começar a reverter esse processo todo. E para isso é fundamental, não tem outro jeito, tem que ter planejamento urbano, tem que ter um plano de moradias populares. As pessoas que moram em cima dos igarapés, se oferecer um apartamento, uma casa decente, para trocar e elas saírem, pegar os igarapés, revitalizar, elas vão querer. E se isso for feito dentro de um movimento de conscientização da população, esse movimento cresce. Então eu vejo duas coisas, uma é vontade política, a outra coisa que eu acabo falando, mas eu quero relembrar, é que muitas vezes o poder público deixa as coisas acontecerem da forma como estão, porque entre uma área de ocupação e a área já urbanizada fica uma área vazia imensa, que muitas vezes pertence a uma construtora por meio de grilagem e dali surgem outros empreendimentos. A ocupação ela acaba valorizando a área que vem antes. E a prefeitura, quando começa a fazer o trabalho de asfaltamento, levar energia elétrica e tal, e cria as condições
para que aquela construtora faça ali os seus empreendimentos. Então é um processo também que facilita essa especulação imobiliária. Para mim, passa por planejamento urbano. Agora, novamente, isso aí só vai acontecer essas coisas se a cidade for governada pela classe trabalhadora, aquela que produz a riqueza, aquela que sente a necessidade de ter um lugar decente para morar, de ter transporte adequado para se locomover. Eu acredito que esse bairro onde a gente está agora, candidato, é um exemplo que o senhor poderia dar, um exemplo prático de funcionamento do chamado Conselho Popular, que é o Cidade de Deus. É um bairro grande, que concentra muitos desafios, infraestrutura, moradia, emprego, mas também educação, saúde, saneamento básico, abastecimento de água. Como funcionaria um Conselho Popular no Cidade de Deus? Se eu for eleito, uma das coisas que eu vou fazer nos bairros, inclusive aqui na Cidade de Deus, é convocar a população para fazer um grande movimento de identificação de todos os problemas que a população sente. Porque existem aqueles que a gente já sabe, mas existem aqueles que a população sente e que muitas vezes não tem possibilidade de falar. Esses problemas, chamar a população, colocar num local decente que a gente possa conversar, fazer uma listagem, depois discutir de novo com a população qual é a prioridade que tem, qual é o orçamento que a prefeitura tem, como pode ser resolvido e começar a resolver os problemas dessa maneira. O Conselho Popular é assim que funciona. Tá? Aí claro, as pessoas vão dizer, olha, quem aprova o orçamento são os vereadores. E tudo bem, é isso mesmo, mas vamos levar a demanda da população para a Casa Legislativa. Quem fiscaliza as obras da Prefeitura do Estado, Tribunal de Contas, tudo bem. Mas o povo fiscalizando vai evitar os desmandos. Porque quando a fiscalização acontece depois que tudo já se passou, aí o que estava errado vai ficar errado. E se a população fiscaliza no dia a dia, evita que muitos desmandos que acontecem, eles permaneçam e sejam executados, sejam levados até o final. Então o Conselho Popular é isso, entendeu? A população se organiza, elege seus representantes, esses representantes prestam contas de volta com a população, entendeu? E não só fiscaliza, mas encarregar. O Conselho Popular, ele se autofiscaliza? Quem é que faz essa via de controle externo do Conselho Popular? Diz que a ideia dele é trazer transparência, é trazer melhoria da qualidade de vida. Ele requer essa fiscalização ou não há necessidade? Quem fiscaliza é o próprio povo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui no bairro que nós passamos, na Cidade de Deus, seja tirada uma política para os moradores. Olha, nós precisamos aqui fazer um trabalho de esgoto, para que esgoto sanitário, esgoto de água pluvial, para que a população resolva esse problema aqui nesse local. Essa é a nossa prioridade. Pode ser que lá no outro bairro a prioridade seja outra. A população, ela vai conversar com seus representantes por meio das assembleias, definir um cronograma, definir os valores e cotidianamente vai sendo feita a prestação de contas. O representante do povo não vai ficar num gabinete distante, entendeu? E depois aparece, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, quem faz é o povo. Então a classe trabalhadora se organiza assim. Olha, no primeiro mês era para ter sido feito esse plano devia ter avançado até certo ponto. Avançou? Não, não avançou. Por que não avançou? Se a população aceita a justificativa, ok, vamos reorganizar o cronograma. Se a população não aceita, troca o seu representante, coloca um outro que tenha um plano, vê o que pode ser feito para recuperar o tempo perdido. E o Conselho Popular é essa democracia direta. Esse Conselho direta. Popular teria dotação orçamentária, ou seja, autonomia para a solução desses problemas, ou a solução continuaria centralizada ao gestor municipal, no caso do senhor, caso fosse eleito? Eu sendo eleito vai funcionar assim. O orçamento vai ser discutido com a população. O bairro da Cidade de Deus vai ter os seus representantes, o Coroado vai ter, o São José vai ter, o Mauazinho, o Alvorada, todos os bairros terão. Vamos sentar e reunir o orçamento, é isso. O que vocês definiram como prioridade?
foi isso aqui. Então o orçamento que nós temos é esse. Vamos destinar, ver aqui como vai fazer essa distribuição. E aí, a partir dessa discussão, é que os conselhos populares controlam e determinam o orçamento. Não é que o dinheiro vai chegar na mão fisicamente para a pessoa, eu vou comprar ali na lojinha 2 sacos de cimento. Não é assim. O orçamento vai ser feito, o orçamento público vai ser administrado dessa maneira. Vai ser repartido de acordo com aquilo que os conselhos populares definirem, e a execução vai ser fiscalizada. A população vai ter condição de dizer, olha, esse preço aqui está alto, não dá, vamos comprar com um preço melhor. Se comprar em grande quantidade vai diminuir? Vai, ok. Vai evitar essa questão da retenção dos pagamentos que muitas vezes acontece na Secretaria de Finanças, tanto da Prefeitura como de qualquer ente, sempre acontece essa retenção, entendeu? Porque a população vai estar fiscalizando, ela vai querer que o dinheiro chegue logo para o produto, aquilo que foi comprado chegar e ser utilizado. Isso também barateia a máquina pública, né? E diminui a necessidade de uma quantidade imensa de burocracia e de burocratas que muitas vezes fazem trabalho estão ali com um trabalho desnecessário, ganhando muito e que não dão resultado para a população. Estamos chegando nesse momento aqui no Nova Cidade, Sério. eu acredito que pelo tempo que a gente tem, a gente nem vai conseguir chegar lá no aterro sanitário, mas a gente chega bem perto. Sim. Mas eu fico feliz porque a gente deu uma volta bem grande pela cidade de Manaus, né? Contemplamos várias áreas da cidade de Manaus, bairros por onde a gente ainda não havia passado, a gente conseguiu chegar com essas entrevistas. Eu vou fazer uma parada aqui bem em frente à feira da Nova Cidade, que aí a gente pode encerrar essa entrevista em um local que é muito popular. Eu acho que feira é um local que agrega muito, e aí a gente pode marcar como um ponto de encerramento da nossa entrevista de 1h30, falando sobre o seu programa de governo, trazendo à luz vários aspectos da sua proposta como candidato à Prefeitura de Manaus, representando uma candidatura socialista, uma candidatura que tem como interesse e se apresenta ao povo. Então a gente vai parar nesse ponto aqui, que é a feira do Nova Cidade. Se o senhor quiser descer, fique à vontade, eu também vou descer para a gente encerrar lá fora, né? Encerrar lá fora. Ok. Se o senhor assim concordar. Tranquilo. Vamos. Eita, minha cidade querida. Mais uma entrevista sendo encerrada. A gente está na zona norte da capital. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, muito obrigado pela participação. Obrigado por nos ter dado a honra de permitir essa carona pela cidade de Manaus. Pode se dirigir finalmente ao seu eleitor. Mara, eu agradeço a oportunidade. Isso que aconteceu de visitar a cidade, ver os locais, todos eles eu conheço, é muito importante, e eu gostaria de, nesse momento, me dirigir ao eleitor, à classe trabalhadora, à juventude, no sentido de que esse momento é muito importante, mas eu gostaria que vocês visitassem o portal Opinião Socialista, visitassem as mídias sociais do PSTU para conhecer mais sobre o nosso plano de governo, e que no dia da eleição vote no candidato do PSTU, que sou eu, Gilberto Vasconcelos, número 16, vote nos candidatos a vereador do PSTU também, porque a cidade de Manaus precisa viver uma experiência diferente. E se a gente não fizer isso agora, a gente vai acabar transferindo esse momento para um dia que nunca vai chegar. Então é importante votar num projeto como o nosso, fazer essa experiência e fazer com que a cidade tenha uma nova perspectiva. Muito obrigado, eu agradeço esse momento, foi muito importante. Foi importante para nós também, obrigado. Okay. Gratidão ao senhor por ter aceito esse desafio de embarcar aqui na Kombi do Alusão de carona. Espero que tenha gostado, que tenha sido de bom proveito para que o senhor apresentasse o seu plano de governo, as suas propostas, trouxesse mais à luz aquilo que o PSTU defende nessas eleições municipais para a cidade de Manaus. Vejo que foi também uma oportunidade de falar mais dos conselhos populares, que é uma bandeira antiga do PSTU e que hoje, com o tempo que a gente teve aqui, ficou mais tranquilo de falar a respeito disso, né? Sim, espero que eu tenha conseguido explicar melhor o que são os conselhos populares e que aquelas pessoas que não conseguiram entender direito, entrem em contato conosco,
que a gente vai conversar e explicar melhor. Professor Gilberto Vasconcelos, PSTU, muito obrigado pela participação aqui nas nossas entrevistas no Alô Cidade. Vem Márcio Souza. Obrigado. A Kombi do Alôzão está aqui, ela segue ligada. Já rodamos mais de 400 quilômetros com os candidatos à Prefeitura de Manaus, com exceção de um que não participou, mas amanhã tem mais. Amanhã nós temos entrevista com Amon Mandel. Então ele é o nosso convidado para estar aqui, ó, dentro da nossa Kombi, pegando carona com a equipe do Alôzão, rodando a cidade e falando sobre as suas propostas de melhoria para a cidade de Manaus. Minha cidade querida, já são 11 horas e 59 minutos. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.